Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui com uma nova disciplina chamada Enfermagem em Clínica Cirúrgica, onde vamos abordar e conhecer sobre o centro cirúrgico, sobre a equipe de enfermagem no centro cirúrgico, o que ela faz, o tempo do centro cirúrgico, a sua classificação, as suas finalidades. Então, a introdução em relação à enfermagem no centro cirúrgico, o cuidar e o enfoque principal da enfermagem. Então, a enfermagem ela tem como principal objetivo cuidar desse paciente e organizar esse centro cirúrgico e deixar esse paciente assistido de tudo que ele precisar. Cabe à enfermagem conhecer e acompanhar todos os processos tecnológicos e ser capaz de orientar o paciente quanto ao procedimento pós-operatório, não esquecendo a visão holística da pessoa. Então, a enfermagem tem que conhecer tudo que esse paciente precisa, tem que orientar ele no pré-operatório, tudo que ele vai precisar fazer para que ele venha fazer essa cirurgia, explicar o que é a cirurgia, o motivo que ele está fazendo, o que vai acontecer com ele após a cirurgia, que é o pós-operatório, quais os cuidados que ele vai ter que ter e observar essa visão holística, que tanto eu falo para vocês, que é observar o paciente, todas as suas necessidades, não só física, mas psicológica também. Então, o paciente cirúrgico normalmente demonstra insegurança. O paciente cirúrgico ele é um paciente que ele tem medo, ele está ansioso, ele está nervoso, ele está com medo de morrer, ele está com medo de não ficar bom, de ter sequela, de ter erro médico. Então, é um paciente que requer muita atenção da equipe de enfermagem, principalmente. Todos os funcionários vão dar atenção, mas vocês sabem que o paciente cirúrgico, o cuidado principal é o da enfermagem, tanto no seu psicológico como em tudo que ele vai precisar, todo cuidado, tudo que esse paciente vai precisar. O paciente cirúrgico, o tratamento cirúrgico, pela sua radicalidade, apresenta risco aos indivíduos. Independente do tipo de cirurgia, toda cirurgia é um risco. É um risco de morte, é um risco de sequela, é um risco de erro médico, entendeu? Então, não existe uma cirurgia simples, todas é um desafio. E é indescritível onde as sensações são totalmente individuais, de cada um reage de uma forma. Cada paciente vai ter uma reação, cada paciente, uns vão demonstrar esperança, uns vão estar ansiosos porque quer fazer, porque quer um resultado, está empolgado. Tipo uma cirurgia plástica, a pessoa está altamente empolgada, quer um resultado. Então, ela está ali firme, forte, não tem medo de nada. Ela quer saber da sua estética, mas já tem outros que estão indo ali para retirada de um tumor, para um paciente que vai fazer uma cirurgia do crânio, um paciente que está muito nervoso, que vai ter que, talvez, raspar os pelos, o cabelo, ou o pelo de uma parte do corpo. Então, ou às vezes um paciente vai fazer uma cirurgia de amputação. Então, toda cirurgia é um desafio. Então, ela pode representar uma solução, mas pode apresentar uma ameaça. Então, a cirurgia ela é a parte da medicina que lida com doenças e condições físicas que necessitam de incisão dos tecidos para remoção, reparação, substituição da parte acometida através de técnicas operatórias. Então, a cirurgia ela vai exatamente fazer essa remoção, né? Essa incisão. Vai ter o corte, esse corte, né? Essa incisão vai para remover ou um tumor, ou um nódulo, ou fazer algum tipo de reparo, onde vai ser usado várias técnicas operatórias, né? Até mesmo a retirada de um sinal, ela é feita, em alguns casos, no centro cirúrgico. Em outros casos, alguns problemas o dermatologista consegue fazer no consultório. Mas já tem algumas retiradas de sinais que é feito no centro cirúrgico. A clínica cirúrgica já vai funcionar como local, tá? Então, a cirurgia é o procedimento de remoção, tá? E de reparo. Já a clínica cirúrgica, a principal função para você assimilar a diferença é o local. O local onde vai ser realizada a cirurgia, tá? E essa clínica cirúrgica, ela tem esses períodos, que é o pré-operatório e o pós, que a gente vai ver lá na frente mais sobre isso.
A unidade cirúrgica, a cirurgia ou operação é um tratamento da doença, da lesão, deformidade externa ou interna com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar o problema físico, tá? Então, essa cirurgia, ela vai fazer um tratamento. Ou vai remover, ou vai fazer um reparo, ou vai corrigir, tá? Pode ser feito em ambulatório, ou quando for um procedimento simples, que foi o que eu acabei de falar em relação ao dermatologista ou outro tipo de médico, ou mesmo no centro cirúrgico. Então, a unidade cirúrgica, nos casos de hemorragia interna, a cirurgia é sempre de emergência, pois deve ser realizada sem demora. Em relação à urgência e emergência, a gente já falou sobre isso. Vocês estão lembrados do conceito? A emergência, ela sempre vai ser ser um risco de morte para esse paciente, tá bom? Ele tem que ser atendido imediatamente. E a urgência, ela não vai ter o risco eminente de morte, tá certo? Então, o que é uma cirurgia de emergência, um atendimento de emergência? A questão de choque elétrico, a questão de animais peçonhentos, quando a pessoa é picada por animais venenosos, a situação de alergia grave, que é o caso de um choque anafilático, que até a pessoa pode estar comendo frutos do mar e ter um choque anafilático, onde as vias aéreas elas são totalmente obstruídas. Então, isso é uma emergência, tem que ser atendido imediatamente, não pode esperar. A situação de hemorragias, paradas respiratórias, paradas cardíacas, infarto, tá? Agora, de urgência, são fraturas, luxações, tá? Torções, tá? Algumas situações que dá para o paciente esperar há um tempinho, tá certo? O abdômen agudo, o tratamento da cirurgia é de urgência, por requerer pronta atenção, entretanto, aguardar algumas horas para melhor avaliação do cliente. Essa questão, o paciente pode estar esperando um pouco, tá certo? E tudo que ele puder esperar, que não vir trazer um risco de morte para ele, é uma urgência. Por exemplo, no caso de hemorragia, por que hemorragia é uma emergência? Porque pode trazer um choque hipovolêmico. Hipo é pouco volume de sangue no cérebro, no coração, nos rins, certo? Tá? Então, no abdômen agudo, é uma urgência. Quais são as complicações que pode ter no abdômen agudo? Pode ter complicações inflamatórias, como apendicite, é uma inflamação aguda no abdômen agudo, a colecistite, que é a cirurgia de vesícula, tá? Obstrutivo, questão de hérnia, de tumores, de perfurativo, de úlceras, de inflamações, de vascular, infarto, e hemorrágico pode ser cisto e gravidez tubária. Tudo isso são situações de problemas no abdômen agudo, tá certo? Que são casos de urgência. A cirurgia, ela também é classificada de acordo com a sua finalidade. Ela pode ser diagnóstica, curativa, reconstrutora e paliativa. Diagnóstica é quando ela é utilizada para visualizar as partes internas ou realizar biópsias. É quando eu vou realmente fazer os exames para estar diagnosticando a doença, para saber o motivo que o paciente veio fazer aquela cirurgia. Então, é uma finalidade diagnóstica, tá? A laparotomia exploratória é uma cirurgia geral do abdômen que vê as lesões e as doenças e a retirada, tá bom? De traumas. A curativa é uma reparação. Ela vai tentar fazer a parte de cura, de reparar. Por exemplo, um enxerto de pele, né? Quando eu vou fazer um transplante de pele, é indicado em feridas, queimadura, em traumas, acidentes, infecções que a pessoa perde parte da pele e tem que fazer um enxerto. A reconstrutora também é quando ela vai reconstituir, tipo uma plástica. Pode ser também depois de uma queimadura, depois de um acidente, precisar de cirurgia plástica, ou quando é apenas questão de vaidade. E a paliativa, quando necessita corrigir algum problema de enfermidade, uma abertura de um orifício, como a colostomia, que é aquela bolsa que é feita na lateral do abdômen, na parte interna do intestino, onde ele pega o intestino grosso, o cólon, e coloca na lateral, com a bolsinha de colostomia, para por ali ser eliminada as fezes
e os gases, tá certo? O atendimento do cliente é feito por um conjunto de setores interligados. Por exemplo, no centro cirúrgico tem o pronto-socorro, o ambulatório, a enfermaria cirúrgica, tá? O centro cirúrgico é essa sigla CC, tá bom? E a recuperação pós-anestésica é RPA. Então, lá vai ter o centro cirúrgico, aí lá depois vai ter a sala de recuperação pós-anestésica, onde você só vai sair de lá quando você estiver estável com os sinais vitais, quando você estiver voltado à sua consciência e está passando o efeito da anestesia. Aí que você vai ser removida ou para a enfermaria ou para o apartamento. Todos os setores têm que ser interligados e todos têm uma equipe pronta para receber cada paciente. O ambulatório ou pronto-socorro é onde é feita a anamnese. A anamnese todo mundo lembra, né? Com a entrevista sobre os sintomas, o que a pessoa está sentindo, o paciente, para que a gente venha conhecer o paciente e o problema que levou ele até aquele local. E o pronto-socorro é onde é feito imediatamente essa questão do tratamento cirúrgico, tá? Tratamento clínico. O cliente do pronto-socorro é diretamente encaminhado ao centro cirúrgico. Quando ele chega no pronto-socorro, já é um caso de emergência, ele vai imediatamente para o centro cirúrgico, tá bom? O centro cirúrgico é destinado à intervenção cirúrgica e deve possuir a recuperação pós-anestésica. Todo centro cirúrgico tem que ter recuperação pós-anestésica e o pós-operatório imediata. E quando você sai do pós-operatório, da recuperação pós-anestésica, você vai para a recuperação pós-operatória imediata, que é quando a equipe de enfermagem vai dar todo aquele apoio a esse paciente. A equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta, o médico, o plantonista. Em caso de parto, vai ter lá o médico obstetra, né, a ginecologista obstétrica. Aí vai ter a equipe de enfermagem, vai ter o fisioterapeuta, vai ter os técnicos, toda a equipe para dar toda a atenção para esse paciente, tudo que ele está precisando. Após essa recuperação, o cliente é encaminhado, tá, para receber os cuidados nos pós-operatórios. Algumas características físicas da clínica cirúrgica. O que lá tem? Tem a sala de chefia de enfermagem, onde fica a enfermeira, né, que ajuda todos os técnicos. A sala de recuperação de reuniões, tá certo? E secretaria do posto de enfermagem, e enfermarias e apartamentos e salas de curativo, tá bom? Então, vai ter as enfermarias, apartamentos, curativas, sala de recreação. Vai ter também a copa, vai ter o expurgo e vai ter o arsenal, tá certo? Que é o local para guardar o material estéril. O expurgo é onde vai ficar tudo que for preciso ser limpo, né? Tudo que for sujo vai receber o que está contaminado para que venha a ser tudo limpo. Os tempos principais da cirurgia, né? Tem a diérese, a hemostasia e a exérese e a síntese. Então, a diérese é quando eu vou dividir, ou cortar ou separar. É o momento da cirurgia em que ele vai dividir. Nosso maior órgão é a pele, certo? Então, quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia com o bisturi, e ele vai ter um anestesista, faz a anestesia, observa o paciente, e aí ele vai fazer essa diérese, né? Vai dividir esses tecidos, camada por camada da pele, para fazer essa cirurgia. A hemostasia é quando ele vai deixar essas manobras de interrupção de sangramento, né? Onde ele vai usar compressas, tá? E a equipe vai estar assistindo esse paciente para estar evitando a questão de hemorragia, tá? A exérese é a fase da exerese ou tempo cirúrgico propriamente dito, tá bom? Que é a retirada do objetivo cirúrgico. Vai retirar ou tumor, ou nódulo, ou corpo estranho que tiver nesse organismo. E a síntese que vai fechar esses tecidos, que é a sutura, tá bom? O centro cirúrgico é a unidade especializada de um local constituído por mais de uma sala de cirurgia destinada tanto à realização de procedimento de qualquer natureza que venha a requerer intervenção cirúrgica, como a recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata, tá bom? Então, o centro cirúrgico, ele é a unidade do hospital, na qual vai ter esses procedimentos cirúrgicos e vai recuperar esse paciente.
a localização desse centro cirúrgico. Ele tem que estar num local seguro, longe de circulação de pessoas, de ruído, de poeiras. Tem que ser num lugar de acesso livre e fácil acesso, tanto para a equipe como para os pacientes, tá bom? Um local mais isolado. Lá vai ter o quê? Vai ter vestuários, posto de enfermagem, copa. Vai ter a sala de material de limpeza, o expurgo, que é onde vai o material sujo, a estocagem de material esterilizado. Vai ter os lavabos, vai ter aquela roupa própria de centro cirúrgico, os relatórios médicos, o repouso para a equipe, os equipamentos, a rouparia, as medicações que são usadas, a sala de recuperação, tudo isso é no centro cirúrgico, tá? E a equipe profissional desse centro cirúrgico, né? É um conjunto de profissionais e ocupacionais que, num processo dinâmico e interativo, prestam assistência sistemática e global ao paciente durante sua permanência no centro cirúrgico. Então, a equipe de enfermagem, a equipe do centro cirúrgico, ela tem essa finalidade, né, de estar ajudando esse paciente em todas as suas necessidades. Quais são as equipes que vai estar lá no centro cirúrgico? Está o cirurgião, o seu assistente, o anestesista, técnico de enfermagem, o enfermeiro, o circulante, instrumentador cirúrgico, a equipe de limpeza, tá? E de higiene. Então, todos essa equipe. Qual é a finalidade? Realizar intervenções cirúrgicas, encaminhar o paciente na melhor condição possível de integridade, servir no campo de estágio também, né? Muitas pessoas faz pesquisas e estágio no centro cirúrgico, tá bom? E o centro cirúrgico, em relação às áreas, tem a não crítica e a semicrítica, né? A não crítica são todas as áreas hospitalares não ocupadas por pacientes. E a semicrítica são as áreas ocupadas pelos pacientes portadores de doenças infecciosas de baixa transmissibilidade ou de doenças não infecciosas, tá certo? Então, as pessoas que têm algum tipo de doenças transmissível de alta ou baixa transmissibilidade, tá? Elas estão na área semicrítica. E as áreas do hospitalar que não ocupam por pacientes são a não crítica, tá bom? Os setores do centro cirúrgico são propriamente dito pela sala de recuperação, SRPA, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, e a Central de Material Estéril, que é a CME, tá? A gente vai já ver mais sobre isso, tá certo? Então, esse é o primeiro momento, já a gente vai dar continuidade à segunda aula.